Está começando agora o podcast da Currais Itabira. Agora estamos aqui com pessoas especiais, as pessoas assim escolhidas a dedo para esse primeiro episódio. Com vocês, Eli, Zé Lúcio, Eduardo e Ledson Tales. Por favor, se apresentem. Eli, Zé Lúcio, Eduardo, Ledson. Vamos começar pelo... Não é melhor o Ledson apresentar todo mundo? O Ledson é bom de apresentação. Por favor, Ledson, faça as honras, então. Eu acho que ele vai Deixa ser. comigo. Ele vai inclinar mais pro lado do Eduardo. Tá? Esse aqui é o Eli, que é o Zé Lúcio, mas esse aqui é o Eduardo. Não, Eduardo é top. Mas a verdade é que toda a equipe que trabalha comigo, que me apoia aqui no dia a dia, independente do escalão da empresa, são os melhores, cara. Estamos aqui com o Eli Mendonça. Esse cara é sensacional. Ah, obrigado. Diariamente eu tô lá. Eli, manda leads aí, manda contato, que meu time tá aqui prontinho para vender. Um camarada que tem nos apoiado muito aí na área do marketing. É um camarada que a interação com ele tem sido muito bacana e a gente vê que tem trago bons resultados para a organização. O Zé Lúcio, nosso CEO, né, nosso diretor executivo aí, é o camarada que dá as metas, mas que nos apoia muito. Além do know-how. O cara é engenheiro. Ah, Aí, deu uma moral. Aê. O cara passou por vendas também. O know-how desse cara é incrível. Não? por compras Por compras, financeiro. Então, assim, baixo impacto. bateu Conhece? alguma dúvida, Essa é a Zé empresa Lúcio, de Não, todos me os ajuda. lados. Estamos aprendendo juntos. Inclusive, agora está me ajudando no processo de exportação de curral. Né? Então, o cara que tem nos dado as diretrizes aí e nos liderado, né? Aonde a empresa quer chegar. Na verdade, deixa eu pontuar rapidinho. Sim. O líder não é aquele que só dá as metas, né? Aquele que Uhum. acompanha junto, tá Exato. junto e sofre junto, né? E sofre, né? Sofre. Então, o líder é aquele que tá junto ali com a equipe. A gente tá todo dia junto, comunicando com todo mundo, conversando. Isso é bacana, isso é Isso aí. importante. É o que eu gosto de fazer também. Show de bola. Doutor Eduardo Vargas, um cara sensacional. Vou diminuir um pouquinho. Não, tô brincando. O doutor Eduardo também tem sido peça fundamental aqui no Vendas, médico veterinário, formado pela UFS, né? Mestre em ciências veterinárias. Um camarada que tem trago um know-how bem diferenciado para nós. Hoje, quando a gente fala com o cliente, não fala somente sobre o nosso produto, né? Fala sobre o manejo, sobre a lida racional e todo esse conhecimento prático, técnico e prático que tem trago para nós é o doutor Eduardo. Uau, e você? Quem é você? Eu sou um camarada que aceitei o desafio com o Raiz Itabira com muito orgulho. Estou aqui na empresa desde novembro de 2021, sem nenhum arrependimento, liderando aí o time de vendas, aprendendo dia a dia e compartilhando também do que eu aprendi na minha trajetória profissional e acreditando no futuro do agronegócio e estamos aí, venda para dentro. Pessoal, é muito bom estar com vocês aqui. A gente vai ter um papo muito bom aqui. Ledson, Eduardo, Zé Lúcio e Eli. Vamos começar então, para quem está me ouvindo, eu sou o Jean e a gente é também da equipe de marketing. Zé Lúcio, se apresente, fale um pouco de você, da sua trajetória. Meu nome é José Lúcio, né? Eu comecei na empresa cedo e tive uma trajetória também fora da empresa, né? Trabalhar fora da empresa e com 17 anos voltei, retornei para a empresa e dali não saí mais, né? A gente foi a cada dia aprendendo, né, com as pessoas que estão aqui, né? Não só meu pai que também tem uma visão empreendedora, mas também com as pessoas que estão aqui, né? E que já estavam acompanhando, que estão acompanhando, né, o processo de crescimento da empresa e tudo. E essa é a trajetória simples e curta, né? Top. Eli, fala um pouquinho sobre você aí, sobre a sua trajetória. Quem é você? Então, ainda bem que você já falou meu nome, né? Não vou precisar falar de novo, não vai ter necessidade. Sou gestor de marketing, trabalho aqui como consultor também da Currais Itabira.
já há um tempo. Sou formado em administração, MBA em marketing e trabalho com marketing desde os meus, vamos botar aí, na época nem se falava muito sobre marketing, né? 19 anos, né? Eu mexia com vendas e aí eu já tinha alguns projetos que na época também os sites eram feitos em Flash e sempre fui muito apaixonado por vendas, por marketing. E eu vou te falar, eu tô feliz que eu tô no lugar onde eu estou, entendeu? Trabalhando com vendas, marketing, uma coisa que eu sou apaixonado e estudo constantemente sobre o assunto. Belas palavras. Parece até que foi ensaiado isso que você falou aí. Eu quero ver o acho que tá Eduardo escrito agora aqui, falar, cara. porque Tá escrito a apresentação aqui, do Ledson pra ele. Vai lá, Eduardo, se apresente, fale um pouco sobre você. Não é melhor o Let's apresentar o Eduardo, não? Aqui, você sabe que o Eduardo é um marqueteiro, né? É o Ledson. De repente até funciona melhor. E o detalhe quando eu vou falar com os clientes, né? Quando eu tô ajudando a fechar alguma venda que eu preciso falar com o cliente, falo do pós-venda, né? Já falo, ó, doutor Eduardo, formado pela Universidade Federal do Espírito Santo, mestre em ciências veterinárias. Já tá treinado em dar aquela moral pro Eduardo. Com certeza. Mas então, né, o Let's já começou aí, né? Formado lá pela UFES, né? Fiz meu mestrado lá também, anos depois de formado, a gente voltou e continua estudando, como a gente não para, né? A gente que é apaixonado pelo meio da pecuária, é um meio que encanta, pelo menos me encanta, e eu tô num setor hoje que envolve todo o meio da pecuária, que é meio de estrutura para ela. Eu te confesso que eu conheci a Currais Itabira através da fazenda, né? Que tem lá, que hoje é um centro de desenvolvimento também. E já me encantei pelo pessoal, pela estrutura. E quando eu vim conhecer, de fato, a Currais Itabira, a empresa aqui, eu me encantei mais. Porque quem está lá fora não tem a ideia do que é isso aqui, do nível de tecnologia que é implantado. Eu falo que hoje eu estou mais engenheiro do que veterinário. Porque a gente que gosta e tem que entender do que você está, como que você está trabalhando, o que você está ofertando, a estrutura que você está ofertando ali para o cliente, né, que vai envolver todo um processo depois, encanta. E a minha trajetória é essa, eu venho de assistência veterinária a campo, de fato. O Lúcio até brinca aí que tá bonitinho, limpinho agora, mas igual um dia desse, mas você não vê ele lá no final de semana todo cagado de bode de boi lá. Porque a gente gosta disso. Então a gente quer ver hoje o meio da pecuária aí, o agro mesmo crescendo e a gente ajudando nesse desenvolvimento. Muito boa apresentação, diga-se de passagem. Com vocês, Ledson Tales. Fala um pouquinho sobre você aí, Ledson. Eu já ia pedir Eduardo para me apresentar. Mas bom, é um desafio muito bacana, um desafio que eu aceitei, né, de estar aqui com o time da Currais Itabira. Estou aqui há 9 meses, sem nenhum arrependimento. Dá um filho aí, né? Dá um filho aí, né? Um pouco controverso, né? Eu sou contador por formação e atuo hoje na área comercial, sem nenhum arrependimento. A verdade é que quando a gente está do outro lado lá e chega no restaurante ou em casa, a gente vai comer um bife, a gente não tem ideia do que acontece estruturalmente para que aquele bife esteja na sua mesa. E eu decidi. É isso aí. E eu decidi encarar e ver o lado de cá, né? Como que isso acontece. E é impossível você não se apaixonar. Sem demagogia, todos me conhecem aqui, sabe dos desafios do dia a dia que isso é. Mas quando você para e pensa, concreto, né? Aço, lida racional, quem está comendo bife lá não está imaginando a tecnologia, tanta tecnologia de produtos. Tudo que você passa ali por trás, né, daquilo. Toda a tecnologia de conhecimento para que isso aconteça. Então, passamos aí por um momento de pandemia, um momento em que a gente viu praticamente tudo parar e o que não parou? O agronegócio. Né? Verdade. Eu acho que se acabar até combustível, a humanidade dá sequência. Vai andar a pé,
vai desembolar outra coisa, mas agora comida, cara. Antes era assim, né? Antes era assim, né? E chegamos até aqui. É. Então, assim, agora sem comida realmente não há vida. Então, assim, a Currais Itabira abriu as portas para mim. Eu apostei na ideia, continuo acreditando também que o estado presente é muito importante para o agronegócio e que o futuro é promissor. É por isso que nós estamos aí no dia a dia e rumo aos 60 currais. E você falou de coisa, a gente fala assim, de tempo, né? Investido também, né? Sim. Até assim, o trabalho do veterinário, de inseminação ali, o trabalho que é Sim. feito até o bife chegar na mesa, né? Então, não é todo- só uma tecnologia, mas também é um investimento de tempo, né? Todo um Para que tudo processo. aconteça. Eu costumo falar com o pessoal que a gente não tem margem de erro. Então você vai investir num negócio que pode ser, não, isso é um negócio que você tem certeza que vai dar certo, que não vai, você não vai perder tempo com aquilo. E para quem mexe no meio da pecuária, o tempo é primordial. É. Não é de um dia para o outro que resolve. E um erro cometido hoje, isso vai refletir brutalmente ali na frente. Então tem que pensar bem como que age, o que que você coloca dentro da sua propriedade, como que você vai trabalhar dentro dela para você ter resultado. Os percentuais, né? Até né, de sucesso, né, na inseminação, o animal perdeu hoje, né? O que se perde demora muito para você recuperar. Então, a gente até lá na fazenda já fez os testes lá da forma de lida, né, de trabalho, pensando na estrutura. E quando você faz algo que não é voltado, pensando né, nesses tempos, né, eu vou fazer algo mais bruto, não vou usar a estrutura da forma que é recomendado, o prejuízo ali na frente vem, cara. Então, faz direito, faz da forma correta que o lucro vem. Isso eu achei muito interessante. Vocês, já falando desde o bife na mesa, né, do consumidor final, logo quando eu fui fazer a pesquisa de mercado do Currais Itabira, eu entrei na rede social, no LinkedIn, e realmente eu fiquei um tanto surpreso, né? Porque uma fazenda é uma empresa. Exato. Gente, tem um CEO de fazenda, tem um comprador, tem uma hierarquia. Eu cheguei a verificar fazendas que tinham 400 funcionários cadastrados só no LinkedIn, coisas assim que eu não imaginava. Então, quando você fala em estrutura, vai falando em estrutura de fazenda, e depois eu entendi, é uma estrutura como se fosse uma empresa mesmo. Sim. Isso é o agronegócio? É o agronegócio. É uma empresa a céu aberto, né? É uma empresa a céu aberto. Tem toda uma estrutura. Existiam aquelas pessoas que tinham a fazenda como hobby. Hoje não. Hoje tem que dar resultado. E esse resultado vem do trabalho, agindo como empresa, trabalhando, olhando detalhe por detalhe, organizando para você ter resultado bacana ali no final do processo. Ou no meio do processo. Mas dá hoje em dia para se comportar uma fazenda não como empresa? Como se fosse algo. Hoje é difícil, né? Mas Vamos falar assim, hoje é bem difícil você enxergar hoje para o agronegócio como algo, como hobby. Porque realmente é algo altamente lucrativo para quem trabalha e sabe mexer com os números, né? Então, quando é algo lucrativo, né, já não se torna mais um hobby, é um negócio. Então, por isso do agronegócio. E a gente vê, né, o quanto isso é uma potência nas feiras que a gente visita. Nós estivemos visitando algumas feiras, participando de algumas feiras, né, como expositores, e o que a gente vê é as pessoas olhando isso com muita seriedade, porque investir num implemento agrícola, investir num curral de uma estrutura como o nosso, não tem valor, mas não é algo muito artesanal que você faz lá, resolve um problema, não é algo altamente tecnológico. Então isso demanda um investimento. Quando demanda um investimento desse, a característica é o quê? Uma empresa. Então a gente olha para a fazenda exatamente como você citou, como uma empresa. Olha para aquele gerente da fazenda, olha para aquele CEO, olha para o financeiro, né? Olha para a gestão propriamente dita da fazenda. Então a gente enxerga isso como negócio. Em relação a mundo, a gente vê vários
vários cases aí de outros países, por exemplo, grandes produtores de insumos, ou até mesmo de carne, né? Suína, bovina. Em relação ao Brasil, como ele está aí mais ou menos em tecnologia, posicionamento e preocupação com o rebanho também em relação a outros países? Mas a gente tem um potencial enorme de desenvolvimento, de tecnologia, de tudo. O Brasil, eu falo que ele, no meu ponto de vista, ele estava engatinhando, está começando a dar uns passos. A gente inseminava muito pouco, as nossas estruturas são bem rústicas, e o Brasil está começando a converter isso, a olhar mais para a questão dessas tecnologias. Inseminação, qualidade genética do gado, colocar uma estrutura que vai dar resultado de fato ali, investir mesmo como empresa. A gente está começando a fazer essa conversão. Tanto é que a gente hoje é um dos maiores produtores no mundo de carne bovina. Se não me engano, a gente está em segundo lugar. A gente já teve lá atrás e vem crescendo, vem desenvolvendo. A tecnologia de embrião, IATF, né, o semi-sexado, Brasil está despontando na frente em cima, nessas tecnologias. Sinal que a gente está investindo e tá chegando lá. Isso tudo foi devido à pandemia. Acho que o Leds pontuou já aí, né? Devido à pandemia, tudo isso que aconteceu, que todo mundo parou, né? Marketing, quem fazia muito turismo, marketing, tudo parou. E aí, quem realmente trabalhou e alimentou, né? Esse povo todo em casa foi o agronegócio. Então, o Brasil, enxergando a nível mundial, o Brasil é o canteiro do mundo, né, cara? Aqui nós temos um país que é propício, né, ao plantio, né, a carne. Então, Nós um somos eu país falo que extremamente tropical, né? nós somos a hortinha do mundo. Nós temos um potencial enorme. Nós estamos na hortinha ainda, né? Aquela cultura ainda que está em desenvolvimento. E a gente está investindo no nosso potencial. A gente consegue alimentar o mundo todo. Se a gente produzir ali com tecnologia, todo mundo agir. A gente ainda está chegando lá. Então, tem um mercado enorme hoje no meio do agro a nível Brasil que a gente não tem ideia, né? Pensando no que existe desse potencial. É o que nós falamos. Já todo mundo começando a olhar como empresa, agir como empresa, fazenda, fazê-la ser lucrativa de fato, para render e alimentar o mundo mesmo. O agro não parou. Se o agro parar, nós tá danado, né? Não para. Eu concordo com você. Desculpa, ele. Eu concordo com você que nós somos a hortinha, mas cabe lembrar também que nossa terra é fértil. Sim, Então, é esse que é o ponto. então boas sementes plantadas aqui agora, certamente colheremos bons frutos aí no futuro. É esse que é o ponto. Só voltando em relação à pesquisa que eu fiz, né, em relação à questão do marketing, né, da Coalhos Tabira, eu percebi que existem vários players de frigorífico, né, então, vários players gigantes no Brasil, tanto para o mercado interno quanto externo, e existe um comitê dentro desses frigoríficos que vão visitar as fazendas para fazer algum tipo de inspeção. O que exatamente eles veem? Eles veem curral? Eles veem com vacinação? O que esses players, qual é a preocupação deles? Que eu entendo que a preocupação no frigorífico é do começo da cadeia, desde a época lá da inseminação, que seja e tal, até o final. Mas o que eles veem exatamente numa fazenda para identificar? Puxa, essa fazenda aqui ela é de primeira, ou essa fazenda tem um bom potencial. Então, eles vão olhar vários pontos, né? Questão de estrutura é uma que deve ser olhada. Vai olhar se você tem uma estrutura bacana para mim cuidar bem do meu gado. Vai olhar como que está sendo cuidado desse gado, o manejo sanitário dele. Se tem um manejo sanitário bacana para mim te entregar uma carne de qualidade. Questão da lida com o gado, né? Se eu pratico um bem-estar animal, uma lida racional, para mim também impor qualidade. O próprio cliente lá no supermercado, ele quer saber hoje já a origem desse gado. Se pratica uma lida racional, se foi humanitário, se foi algo mais, né, um bem-estar animal de fato, né? Se foi toda uma cadeia de produção ali, foi feita focada nisso. Ele valoriza mais esse produto. Então, o frigorífico também faz essa rastreabilidade, vê se, de fato, esse gado que está vindo ali para ir para o consumidor final
para saber de fato o que eu estou oferecendo para você. Isso influencia nos resultados, Sim. tanto da fazenda, das instalações que estão fornecendo, quanto do frigorífico também. Sim. Hoje o frigorífico está preocupado com isso justamente por isso, né? Nada disso é só bonitinho, isso é um negócio, então por ser um negócio, né, algo mais lucrativo tem em torno disso. E a minha pergunta seria, como a Currais Itabira influencia nesse mercado? Como a Currais Itabira influencia diretamente nisso, alcançando as empresas rurais, os negócios rurais? Como que a Currais Itabira chega para esse meio? Porque uma coisa que o Ledson falou no começo é que o agro não parou. E como que a Currais Itabira conseguiu potencializar isso do agro continuar forte? Eu estou jogando na mesa aí, quem quiser pegar, que pega primeiro. Quando eu estava fazendo a pesquisa mesmo, eu vi que a Currais Itabira atende, já atendeu vários, né, mas que me chamou a atenção, atendeu uma fazenda de um grande player brasileiro. Isso me deu até bastante orgulho, né, de você fazer parte dessa cadeia de organização e estruturação de uma grande fazenda, né? Eu falo assim, uma frase que eu ouvi e não sei de quem é. Só planta, só colhe quem planta, né? E a Currais Itabira já vinha plantando, né, tecnologias, buscando, né, tecnologias. Alemanha, né, foi tecnologias de lá, tecnologias japonesas, então italiana, então ela já vinha plantando, né, tudo isso para poder colher hoje. Não é nada que começou do nada motivado por a pandemia. Mas a Bira já tinha olhos, né, que isso para o futuro próximo, né, seria realmente algo que seria o divisor de águas, né, alimentar a humanidade. Então ela já vinha investindo em tecnologias para poder chegar nesse ponto, né? A gente não sabia que ia chegar tão rápido, mas chegar num ponto de que realmente estava preparado para receber essa demanda toda, né, que viria devido ao agronegócio. Então a gente vinha já, né, se preparando para isso, investindo em maquinário, investindo em tecnologia, investindo também no material humano, né, treinando a nossa equipe, contratando outras pessoas e tal, esperando que isso fosse acontecer, e realmente aconteceu muito rápido, né? Então a Currais Itabira já estava buscando tecnologias para que isso acontecesse hoje, né? A gente ainda continua buscando tecnologia, porque não para, né? A tecnologia, o celular que você compra hoje, daqui a alguns minutos ele já não é mais um telefone de ponta. Então a Currais Itabira ela não para, ela tem um centro de desenvolvimento dentro da empresa, tem um curral montado dentro da empresa. Nós temos a Fazenda Floresta, que lá é nosso laboratório, né? Sim. Tudo que a gente desenvolve aqui, nós levamos para lá, testamos em campo, né? Não adianta você só desenvolver um produto muito bonito, né, e não fazer um produto que funcione, né? Então, acho que esse que é o segredo, né, da Currais Itabira, tá sempre desenvolvendo, testando no campo, colocando lá para que realmente fique à prova, né, e que seja aprovado para quem é do campo, né? O que eu vejo aqui, ele é sempre preocupado, a empresa é preocupada no bem-estar animal. Então, todas as estruturas é pensado, os projetistas, o pessoal da equipe de venda, sempre preocupado da melhor forma que eu vou manejar sem eu ofender um animal, baixar estresse mesmo no gado. Isso influencia na qualidade, no rendimento do animal, mas também a gente pensa no bem-estar dele. Como o Zé Lúcio falou, todo produto é feito, desenvolvido, testado, aprovado para depois lançar no mercado. E a gente, mesmo depois de lançar, ainda continua, isso aqui já deu certo, a gente para de pensar, não. O que eu posso melhorar além do que já está entregue aí? Eu posso melhorar isso aqui. Nós tivemos 2 semanas atrás numa fazenda, né, até de uma empresa, e até o gerente lá ainda relatou, rapaz, vocês já estão pensando, não é nos mínimos detalhes, né? Realmente, a gente não pensa só em fazer uma estrutura resistente. Pensamos nisso também e estão sempre testando, né, para ter um produto de resistência e de durabilidade, mas também
pensando nos mínimos detalhes. O que que pode? Ah, isso aqui pode dar um problema do acidente. Às vezes nunca vai acontecer, mas pode. Então vamos ver uma forma melhor de fazer isso. A empresa é preocupada com isso. Tanto é que tem esse centro de desenvolvimento, é desenvolvido todas as peças, tudo tem lá montado para a gente testar, olhar, repensar, pegar ideias, testa na fazenda, aprovou, aí vai para o cliente. Então, tem uma preocupação enorme com isso para ter algo de qualidade, de excelência mesmo. Isso me fez lembrar até um livro chamado Arriscando a Própria Pele, né? Sim. Mais ou menos a gente deve pensar da seguinte forma: você confia em alguém que não arrisca a própria pele? Então, quando a gente tem o nosso centro de estudos, o nosso centro de desenvolvimento aqui, é para testar. Tem a Fazenda Floresta também, que faz todo o teste, é para testar antes e depois soltar no mercado. Sim. Isso eu acho muito interessante, porque a Currais de Itabira, ela arrisca a própria pele primeiro. Tem um ditado, né, tipo, nos eventos que eu faço de gestão de processos, né, que, tipo, na China, é uma lenda, não é verdade, né? Mas, geralmente, o engenheiro, ele faz a ponte. Depois que a ponte está pronta, ele precisa morar por 1 ano debaixo da ponte, tem uma casa. Por quê? A ponte está boa, então você vai morar debaixo da ponte aqui, para depois... Então, porque você arrisca a própria pele. Sim. Isso eu acho muito interessante da Currais de Itabira. Primeiro ela testa, depois ela entrega no mercado um produto testado de alta qualidade. E que deu resultado de fato, né? Lá na fazenda, se a fazenda não der lucro, não der resultado daquilo ali, então ela tem que dar todo o resultado também para a gente mostrar que aquilo de fato dá resultado. Senão não adianta. Então, Mas existe uma frase que é assim, ó. Quem não sabe onde quer chegar, qualquer lugar serve. A Currais Itabira sabe onde quer chegar. isso aí. Ela não quer só entregar o melhor produto, mas ela quer entregar o melhor produto com a melhor rentabilidade para o cliente. Né? Porque se preocupando em manejo racional, né, em manejo humanizado, é justamente isso. Entregar para que o cliente, né, esteja satisfeito e que o pessoal lá da fazenda também, né, não tenha risco de acidente, né, para que o animal ali que vai estar sendo manejado não tenha nenhum risco, né, o estresse seja reduzido para que justamente fique agradável, né, ou menos traumático possível para os animais e para as pessoas que vão trabalhar também no curral, nos produtos da Currais Itabira. Interessante, né? Esse ponto que isso que ele falou, né? Skin the game, tá ali mesmo, botando a sua pele em risco ali. Só que isso nos proporciona o quê? A estar sempre na frente. Então, dessa forma que a gente vai trabalhando, dessa forma, digo assim, acertada, por que não dizer isso, a gente vai estar sempre um passo à frente. Sempre um passo à frente em tecnologia e desenvolvimento, que a gente foi, testou, comprovou, lançou para o mercado eu posso aprimorar, e aí vem aquilo que o Eduardo falou dos detalhes. Porque quando a gente fala da estrutura gigantesca, ok, estamos vendo tudo aquilo ali. Mas o detalhe, a Currais Itabira também tem essa lupa de, olha, opa, esse detalhe aqui, ele é muito relevante para o negócio. Ele é muito relevante, impacta na rentabilidade do meu cliente. Então aí que a Currais Itabira vai. E aí que a gente se destaca. É isso aí. Isso eu acho muito interessante falo por mim, e tanto para você também, o Leds, que é o gestor comercial da empresa, e eu como marqueteiro também, antes de atender qualquer cliente, primeiro eu tento entender qual é o produto do cliente. E primeiro eu tenho que acreditar. Você como gestor comercial, os seus vendedores, a equipe de marketing aqui, que é maravilhosa, primeiro tem que acreditar no produto. Você não vai conseguir vender algo que você não acredita. De forma nenhuma. Então, quando eu vejo a equipe de marketing trabalhando, a sua equipe de vendedores trabalhando, apresentando, mandando, enviam já qual é o nome daquilo? É tipo uma planta, né? Do seu Projeto, né? projeto já. E eu acho aquilo maravilhoso. O amor que eles põem naquilo. Isso a gente vê que a Currais Itabira tem vendedores de quase 30 anos. Então, isso aí não é uma empresa que começou ontem. E os projetos ali são projetos praticamente exclusivos. Sim. Né? A gente tem no nosso portfólio ali vários projetos e tal, mas sempre tem um detalhe que você vai querer colocar no seu curral para você. Falar assim, isso aqui funciona melhor. Nossos projetos são personalizados. Então você escolhe um modelo,
personaliza ele e faz de acordo com o que você acha melhor na sua situação. É lógico, com toda a orientação, tem a gente aqui, eu como profissional, vai ter o profissional da fazenda lá também para te orientar para ser algo funcional. Tanto aproveitando nossos projetos, quanto também personalizando ou criando um do zero, né? Sim, Então, a gente trabalha ali fazendo, tem esses modelos de plantas lá, igual você falou, mas também personalizando do zero, porque quase também está preocupado com que lá na ponta, né, realmente o cliente, né, já está acostumado a trabalhar e fazendo da melhor maneira possível, né? Então, às vezes você vai vir com a ideia, né? Eu tenho uma ideia, mas não sei como executar isso aqui. Traz a ideia e a nossa equipe ali, ó, desenha, concretiza a sua ideia. Literalmente concretiza, né? Vai fazer ela, vai colocar ela ali de fato no projeto, vai fazer ele ali, vai pré-fabricar toda a sua estrutura, vai chegar lá e vai te entregar ela do jeito que você quis. Exatamente. Eu achei que a grande sacada da Currais Itabira foi essa equipe de tanto veterinário, os consultores, porque às vezes o dono da fazenda ele tem uma ideia, ele quer passar uma ideia, mas precisa de alguém para moldar a ideia que tem. Ah, eu quero isso, mas talvez aquela ideia que o dono da fazenda tem não seria tão vantajosa igual um consultor apresentar Sim, algo mas melhor. às vezes, igual eu te falei, você vem com a ideia e a gente vê, não, esse detalhe aqui não vai ser tão funcional. E a gente mostra o porquê, né? Eu te explico o porquê que vai ser melhor de uma outra forma, ou, não, a sua ideia foi top, funciona de fato para você, dentro da sua realidade, do que você mexe, da localização da sua fazenda e tal, vai funcionar bem. A gente faz toda uma análise em cima disso também. porque a Correia Tabira, assim, por já ter uma equipe formada não só, assim, bem formada tecnicamente, né, estudar, treinamentos, né, mas também uma equipe de tempo de casa e tempo de lida com o cliente, né, saber também o que quer. Então, a gente personaliza algo, mas é sempre dentro de um contexto de que realmente não vai ser algo que vai ser um elefante branco para o cliente. Sim. Né? A nossa primeira preocupação não é com os valores em si, né? Porque se não adianta eu te entregar um carro que você não vai saber dirigir, ou que você vai dirigir de uma maneira que, né, vai ser imprudente. Então a gente realmente se preocupa em entregar personalização, mas também dando aquelas dicas que são, Que né, vai ser viável, necessárias. que vai ser viável, que você vai conseguir aproveitar ao máximo aquilo que você vai ter. É. Né? Não adianta eu recomendar você ter um curral de 2.000 metros quadrados se um de 500 te atende. Uhum. Te atende muito bem. Então a gente faz toda essa orientação Já tem também. um consultor, né? Sim. Agora, uma coisa que eu achei também uma super sacada da empresa, eu queria até entender aqui com o Zé Lúcio, da onde surgiu esse insight que eu achei Olha pra que você mim- vai perguntar, hein? é que os currais não usam madeira. Isso eu acho muito legal. Não precisar derrubar árvore para você fazer um O bife. curral, um bife. O bife. Você sabe que aquele bife lá não precisou derrubar uma árvore. Hoje todo mundo vai ficar na sombra ainda numa árvore e não precisa. Então, a preocupação com a sustentabilidade, com um produto que dura décadas aí para frente, você sabe que ele não vai agredir tanto o meio ambiente. Quando foi que teve essa sacada? Agredir tanto não, né? Porque se a gente não trabalha com mais madeira, né? A gente trabalha Não vai com algo agredir. produzido, né? Em fábrica. Na verdade, a sacada é a seguinte. O pai é um cara visionário, né? Todo mundo Muito. conhece. E vendo alguns problemas que a gente enfrentava aqui com madeira, sempre, né? A gente nunca trouxe madeira que fosse ilegal e a gente, por isso, passava muito aperto, né? Com essa questão de legalização de produto e tal, chegar aqui para a gente poder colocar no curral e tal. Então, chegava, às vezes comprava madeira e o cara falou, não, tá legalizado, chegava, batia na barreira, o material não era aquilo que realmente a gente tinha comprado. Ou quando chegava aqui, falava que tinha uma metragem, né, de madeira, só que pelo aproveitamento da tora, né, da árvore, ele mandava vários outros caibros que não eram das medidas que a gente conseguia utilizar. Então, ele vendo essa dificuldade toda aqui, falou, ó, vamos acabar com madeira, vamos achar uma solução para poder acabar com madeira. E a princípio todo mundo foi assim, né, vamos acabar com madeira a gente é um produto que
né? É o comum que era É o utilizado. comum utilizado e todo mundo, né, gosta num curral, num tipo de curral. E aí a gente mudou, na verdade, não só paramos de fazer madeira, curral com madeira, mas também mudamos a concepção dos currais, né? E é o quê? Hoje, os currais da Currais da Beira não é um curral mais aquele convencional que fala, né? Hoje o curral da Currais da Beira é um curral anti-estresse e um curral semi-anti-estresse, né? Porque hoje, o Eduardo pode falar um pouco melhor, né, sobre isso também, na parte mais técnica, mas não é só você ter a instalação, né, voltada para o manejo racional, né? É todo um contexto, né, de manejo e tudo, para você realmente aproveitar o melhor do que você tem nas instalações, das estruturas, né? E aí a gente parou, cara, mesmo de... Ele deu um dia, chegou aqui, deu uma louca, falou, ó, vamos parar de fazer madeira hoje, acabou. Né? Ah, mas e tal, os currais, não sei o que e tal. Não, acabou. Não vende mais curral com madeira. Né? Vamos fazer uma outra alternativa, vamos buscar uma outra alternativa. E é realmente aquela frasezinha, né? Chuta a vaquinha, meu amigo, de pirambeira abaixo e vamos ver o que vai acontecer, né? Como é que a gente vai se virar. E aí ele chutou a vaquinha, cara, que era a madeira, e realmente a gente foi buscar solução no mercado. Conseguimos achar um produto que hoje substitui a madeira em qualidade, em resistência, né? Até melhor, né? Que é até melhor do que a madeira, um produto que é reciclável, né? E algo também tinha que ser em demanda alta, porque como a gente tem uma produção alta aqui, não podia ser o cara faz uma peça aqui e te entrega a cada um mês, né? Então a gente teve que buscar mesmo um material que atendesse em prazos e resistência e também fosse algo que não agredisse a natureza. Então, por estar preocupada nessa questão, nesse contexto todo de manejo racional também, na questão que vem se falando muito, né, de realmente preservar, né, a natureza e tudo, e aí a gente foi por um caminho assim que realmente é totalmente o inverso disso, né, questão de degradar a natureza. É igual a gente teve, né, poucos dias agora num evento e conversando com o pessoal lá. Aí até um rapaz perguntou: e vocês não usam madeira mais? Por quê? Aí eu falei: primeiro, sustentabilidade. Vamos pensar no meio ambiente. Isso aí é um ponto que é muito relevante. Outra, a gente pensa no bem-estar animal. Então, a gente já pensa numa estrutura que vai baixar o nível de estresse. Madeira não é essencial da gente ter ali. Então, a gente já faz o quê? Os nossos troncos, seringa, tudo fechado em alvenaria. Já pensamos no melhor bem-estar animal. E a questão de legalização da madeira. Ainda o rapaz falou assim, fez o sinalzinho da grade, né? Porque é um risco de cadeia. Sem Hoje, dúvida. se você pega um negócio ali que não está legalizado e tal. E aqui sempre mexeu com madeira só legalizado. Só que entra nas dificuldades, né? De conseguir um material A desse. oferta, né, de madeira não legalizada era muito grande, só que Mas, a gente não, né, sempre... Tem uma coisa que eu não lembro, né, mas meu avô falava com meu pai, quando meu avô faleceu eu tinha 2 anos, né. Eu não lembro disso, mas meu pai repete muito essa frase, que a maneira mais esperta do homem ganhar dinheiro é sendo honesto, é sendo sério com as coisas que faz. Então, e eu ele, levo isso para minha vida, e né, o Lúcio então, sempre fala, você tem que realmente, ser correto, é, honesto. Ele sempre fala, a gente não está aqui para enganar ninguém, nós estamos para fazer o certo, mostrar a realidade. Se o pessoal estiver satisfeito, joia, mas nós estamos sendo honestos com todo mundo. E fazendo um negócio. E é onde veio essa sacada desse material reciclado. Que, rapaz, pensa num negócio bacana. Até tem um dos nossos vendedores que foi numa feira dessa aí, ele sim. quase machucou o pé de tanto dar chute naquilo, para tentar quebrar, para O Lex mostrar, estava junto. né? Tava lá. Por fim, dizer que assim, ó, pô, cara, pode chutar aí que eu não aguento mais, não. Porque é resistente. E bom, teve uma aceitação ótima pelo mercado. E o pessoal enxergou que realmente a gente está evoluindo. Nós temos que evoluir. A questão de usar madeira hoje, né, da madeira de leite, você pegar aí, não é mais o nosso contexto.
A gente tem que evoluir. E a Correia Tabira sempre um passo à frente, né? Já evoluiu antes de todos. Sem contar que quando a gente fala do quesito ambiental aí, você não desmata uma vez só, né? Porque a durabilidade da madeira, Não comparada é? ao concreto, é bem menor. Então, para você faz um curral hoje, daqui uns anos tem que fazer ele de novo, se você optar por madeira, depois fazer de novo. Ao passo que você opta por um de concreto, alvenaria, tá ali, meu irmão. É só trabalhar. E madeira tem as manutenções, né? Que tem que ser Sim. feitas, que não tem jeito, né? Ué, então aumenta o custo, então, durante o período de utilização. Porque, além digamos, eu fiz um curral de madeira, que seja, com o tempo eu também vou ter vamos botar assim, um custo para fazer a manutenção dessa madeira? Em pouco tempo Sim, você já sim. tem as suas manutenções. É um risco de uma régua de quebrar, enfim, tem um monte. Na estrutura hoje que a Correia Tabira oferece, essa manutenção é quase zero. Isso, eu falo que os bisnetos talvez vão fazer alguma coisa ali, porque eles vão querer mudar alguma coisa, não é porque precisa não. Uhum. E sabe o que é pior? Questão de fazenda, Eduardo está aqui para falar, protocolo, isso é tudo dia e horário marcado. Você pega um curral de madeira, que tem uma possibilidade de dano muito grande, no dia que você tem que fazer a inseminação, que você tem que fazer um protocolo, algo programado, que não pode sair daquilo ali, está lá o curral danificado, quebrado. O que acontece? Você perde tempo automaticamente, prejuízo. Ao passo que você optando por um curral de concreto, tá lá intacto. Só trabalhar. Só trabalhar. Porque se a gente imaginar assim, né, que tem esses protocolos que tem dias, né? E lá na fazenda a gente né, acabou vendo isso na prática. Sim, né? sim. Realmente, Skin the game. Pele mesmo. sentindo isso na pele. Então, assim, eu acho que as instalações, você chegou lá para poder fazer o protocolo no dia, né? É o que a gente falou no início, né? É o agronegócio. Então, é o mesmo que você abrir sua empresa de manhã e ela não poder funcionar. Né? Então, você perdeu tempo, perdeu dinheiro, né? Então, Mas você imagina, um protocolo de ATF hoje, que é programado, você faz um manejo hoje, aí daqui 7, 8 ou 9 dias eu vou fazer o próximo manejo, né? Depende do que vai ser estabelecido dentro daquela situação da propriedade. Aí hoje, quando a gente manejou, danificou uma parte do curral. Vamos pensar que começou a danificar. Aí lá no próximo manejo, no primeiro lote que passar, acabou de estourar e o gado saiu todo e fugiu. Você perdeu uma diorama ali de medicamento, você perdeu todo o manejo, você perdeu tempo, perdeu mais dinheiro ali na frente, porque você não vai conseguir emprenhar suas vacas, não fora vai a conseguir fazer nada. eficiência, né? E aí entra, rapaz, é um transtorno enorme, enorme. Então, quando você tem uma estrutura bacana, que você tem confiança que aquilo ali dá segurança para os seus animais, dá segurança para quem está trabalhando naquele local, e que você vai ter eficiência no trabalho e vai ter resultado lá na frente, eu falo que nem o dinheiro paga isso, essa tranquilidade que você tem de trabalhar numa estrutura dessa. É verdade. Eu acho que essa preocupação aí com as instalações é um negócio que a gente tem ouvido muito falar, né? Porque realmente hoje a gente começou a falar aqui no início, né? Hoje as coisas ficaram mais tecnológicas, né? E as coisas não aceitam erros, né? Um protocolo que não tiver uma eficiência adequada, né? Quanto tempo você perde aí? Vamos pensar uma coisa, se você for fazer uma casa para você hoje, você faz ela de madeira, ou você vai fazer ela de alvenaria, que você não vai preocupar em manutenção com ela por um bom tempo, né? Você tem segurança de morar ali dentro, né? Você vai ter conforto. O curral vai ser semelhante a isso. Você vai fazer algo que você tem confiança, tem segurança. Então, tem que pensar nisso. Realmente, porque o fazendeiro ele mora geralmente numa casa, as pessoas moram numa casa de concreto. Por que não um curral ser de concreto também? Né? E eu vou te falar que lá em casa as janelas são de madeira, todo ano tem que envernizar. Né? Aí você tem que fazer a manutenção. Você sabe que na região lá do América Central ali, até mesmo do sul dos Estados Unidos, geralmente a maior parte das casas são de madeira, né? Aí por isso que a gente passa aquele furacão, vai as casas tudo embora, porque a maior parte da estrutura é de madeira. Não, Exatamente. não tem essa resistência. Não tem. E
pessoal não tem nem confiança. Começou a dar um vendaval mais forte lá, o pessoal faz o quê? Desce pro porão, para um lugar lá que é de concreto, para ter segurança. Entendeu? Para ter segurança. Então, Agora, geralmente as fazendas são em áreas bem remotas, né? Então, às vezes não tem uma peça lá, a pessoa tem um curral de madeira e tal, e até ela se deslocar para o lugar mais próximo para conseguir algum profissional e voltar para a fazenda de novo também foi um custo muito alto, né? E se a gente for parar para pensar, a madeira ela não é tão simples de você fazer. E você retira ela, vamos falar que, né, por uma eventualidade, um milagre, você conseguiu uma madeira legalizada. E aí você retira ela, você retirou, leva um tempo para você preparar essa madeira para ela estar pronta, apta a você montar o curral. Então você vai levar aí um tempo aparelhando madeira, né? Então fazendo todo o processo que a madeira exige fazer antes de você, não é só arranca a árvore lá, faz o curral amanhã. Não é assim. Então, esse processo, né, de tempo aí que você leva de extrair a madeira, preparar ela toda, aparelhar ela toda, e ainda, né, chegar lá e falar assim, ah, não falta mais, né? Porque você não sabe, você extraiu lá, você tem que extrair uma quantidade maior, né, do que você está programado, porque você nunca consegue, né, fazer um negócio muito e hoje, projeto padrão, né? isso. E hoje empresa, né, você trabalha com planejamento. Você planeja 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, né? Saber onde eu quero chegar. O que eu quero, qual o ponto ali, né? Então, quando você pensa aí a longo prazo, 1 ano, 5 anos, 10 anos, 20 anos, quando você põe uma estrutura dessa, né, de concreto, você sabe que aquela estrutura daqui 20 anos você não precisou fazer manutenção nenhuma, você está com ela intacta ali, trabalhando e tendo resultado. Só tendo resultado. Então, o agronegócio hoje é resultado. Tem que pensar em resultado. Me corrija se eu errei a data, né? 2020. Eu lembro que teve um incêndio na região pantaneira ali, né? Um incêndio, mas assim, uma coisa. Eu via muita. Foi algo assim atípico, né? Do período, né? Então já dá para saber quem teve um curral que foi para puxão e quem teve um curral que tá lá ainda, precisou só dar uma pintura, botar um cal e resolver o problema. Até a própria pastagem, as cercas da pastagem. Hoje a Correia Tabira faz uma estaquinha de concreto, 7x7. Pensa num negócio que aguenta. É sério. Rapaz, eu te falar a verdade, eu não acreditava que aguentava tanto igual aguenta. Se não me engano, o Inmetro exige dela aguentar 70 quilos, em torno disso. Nós colocamos 200 quilos nela e gangorramos. E eu torcendo para aquilo quebrar, não quebrava. Aí quando você coloca isso lá na pastagem lá, cara, que passou um incêndio desse, a cerca do cara tá intacta. Ele não tem que refazer aquilo. Nós tivemos na Embrapa que queimou tudo. Eles avaliaram em torno de 2 milhões a 3 milhões para refazer a cerca toda. Para refazer cerca? Cerca. Aí você imagina, se fosse as estaquinhas de concreto hoje, ele estava tranquilo, era só esperar o pasto voltar a crescer. Mas algumas fazendas hoje ainda utilizam estacas de madeira. Sim. Então, peraí. Uma grande maioria. Né? Então, a própria estaca é um combustível. Sim. Então, o dono da fazenda tem um combustível na cerca dele. Sim. Se ele tivesse de concreto, não teria esse problema. Não. Porque é aço, concreto e o arame, né? Pode pôr fogo, nós colocamos fogo ali, testamos. Tinha que é o mais utilizado, né, que é de madeira tratada. Tinha a nossa de concreto protendido, essa de 7, e tinha uma de concreto convencional. A de concreto convencional abriu várias fissuras. A de madeira tratada foi pro chão. E a outra tá em pé lá, normal. E a fissura, assim, né, falando do concreto convencional, né, a fissura ela fica propícia para poder entrar, né, oxigênio e e começa a degradar com o tempo. A protendida lá, que é essa estaquinha 7x7 nossa ali, intacta. Assim, eu não quero fazer um marketing. Eu não acreditava, não. Mas, rapaz, eu vi na prática. Maravilha. Ó, já estamos lançando as estacas aqui, tá? Isso. É o lançamento das estacas, começando agora. Ó, e pensa numa estrutura bacana. Eu falo que eu falei que eu tô quase engenheiro, porque, rapaz, a gente tá... Assim, igual eu falei, a gente tem que saber o que a gente está trabalhando. É conhecer de fato.
Igual nós tivemos umas fazendas no norte do nosso estado aqui, na hora que eu falei com o cara, ele ficou bem assim, 7x7, que deu encostar, ele vai quebrar. Eu falei, rapaz, aí mostrei umas fotos, mas não quebra. E ó, 200 quilinhos ali, pendurando na pontinha dela ali, que a gente colocou ela como se ela tivesse no apoio, como se fosse no chão, né? E é engraçado, não sei quem que falou, parece que é até uma borracha, né? Aham. Ela enverga assim, ó. E fica- Wagner O Wagner Pires. É, parece que tem uma borracha e não quebra. É um negócio impressionante. Aproveitar o momento também, mandar um alô pro Wagner Pires, tá? Isso, um abraço pra ele aí, né? Ó, show de pessoa, show de profissional. Antes de finalizar o nosso podcast hoje, tem um assunto que a gente tem batido muito a tecla nas redes sociais, que é a lida racional. Eu queria que vocês abordassem um pouquinho como fechamento desse primeiro episódio, o porquê da gente estar falando de lida racional, por que ela é importante e por que ela está impactando tanto na vida dos produtores. Então, tá jogado na mesa aí, quem quiser pegar, que pegue. Fale um pouquinho sobre lida racional. Se vocês quiserem falar primeiro, depois eu falo. Eu ia falar por sorteio, talvez o Eduardo falar primeiro, mas quando a gente fala de lida racional e traz isso para um contexto contemporâneo, né? Muitas pessoas que talvez vai estar assistindo esse podcast não tenham nem ouvido falar do que é a lida racional, né? E nada mais é do que você olhar pro animal, tá lá, pro bovino, no nosso caso aqui, e entender que a fazenda é uma empresa, aquilo é um negócio. E a partir do momento que eu tenho uma lida agressiva, irracional, podemos dizer assim, aquilo vai trazer frutos negativos para o meu negócio. Aquilo vai trazer, não trazer uma boa rentabilidade para o meu negócio. Então, falando do business, eu faço esse resumo e passo a bola agora para o Eduardo. Eu ia fazer igual eu faço com a minha filha. Minha filha, quando a gente tem um negócio que é eu e ela, assim, eu falo com ela assim, pensa no número, filha. Aí ela fala assim, 2. Eu falei, pronto, ganhou a sua vez. Sua vez, Eduardo. Então, a lida racional, né, é algo essencial. Essencial. A gente tem que pensar que a gente está mexendo com seres vivos. Não é uma peça, um papel, um copo que eu levo daqui para lá, não. É um ser vivo, pensante, tem sentimento, sente dor, sente frio, sente calor. E a gente tem que entender como que esse animal se comporta, o porquê que ele tem determinadas reações, para mim, que é o racional, para mim saber como lidar com ele, para mim entender que eu preciso ter o bem-estar tanto do animal quanto de quem está trabalhando. E se eu tenho uma consciência, a filosofia, né, de vida, que eu tenho que tratar bem a quem está próximo de mim, que seja um animal, que seja um ser humano, é isso que é o fundamental. Então, o que é lida racional? É tratar bem, é tratar com carinho, com respeito, entender como ele se comporta, para mim também me comportar da forma correta. Então, entender que o animal comporta daquela forma, ele pode querer me agredir porque ele já sofreu muita agressão na vida. O animal que agride não é à toa. Porque ele está com medo, ele está receoso de alguma coisa, ou sofreu um nível de agressão. Então, a lida racional é a gente evitar isso. Evitar que ele agrida a gente, porque ele só vai agredir se eu agredir ele antes. É praticar o bem. É isso. Eu ia fazer uma pergunta até para o Zé Luz, como que Olha lá. como que a Currais Tabira entendeu que a lida racional era importante, até porque eu acredito que não são todas as empresas desse ramo que têm essa preocupação com a lida racional. Eu vejo que a Currais Tabira não quer só vender um produto, ela tem uma preocupação com todo o contexto do agro. Quando que a Currais Tabira entendeu que isso era importante de até mesmo capacitar as pessoas que estão adquirindo os produtos da Currais Tabira? Tô falando que você faz as perguntas muito difíceis.
Não, eu tô brincando. A Correia Tabira, na verdade, é na busca de tecnologia, né? Também, porque isso, quando chegou aqui no Brasil, né? Chegou tudo com muito novo, né? Só que a gente tem mania de acreditar, né? Muito, talvez, em coisas lá no início, né? E buscar muita tecnologia, trazer, ir atrás das coisas mesmo, né? Igual do concreto protendido, do autodensável, né? Dessas coisas, a tecnologia, a gente está sempre buscando algo, né? Sempre está à frente do mercado. E por querer estar à frente do mercado, né? A gente já sabia que isso seria uma tendência, né? Por causa do manejo racional, né? Isso já vinha com muitos rumores, né? E tudo, muita conversa. E é isso que o Eduardo falou mesmo. Acho que não tem muito o que a gente fazer, não. É tratar, né, o animal como algo que a gente consiga fazer algo para que realmente seja rentável para quem está manejando, né, também, e humanizado, né, que a gente fala no manejo racional, mas no manejo humanizado, né, então trazer isso para a pecuária, isso quando chegou na pecuária, né, como algo mais menos estressante e também menos riscos, né, para quem está sendo trabalhando ali com os currais e tudo, né, rentabilidade, né, que eu já falei para os pecuaristas e a Currais Tabira já está preocupada, já estava preocupada com isso, né, desde quando começou a sair e chegar isso para a gente aqui, a gente já foi atrás logo para poder saber, né, mais a fundo o que Eu isso. posso Sim. acrescentar um pouco do que eu tenho visão essa pergunta que você fez. O Zé Lúcio, pai, Uhum. é apaixonado Por animal. por animal. Apaixonado. Tem um respeito Muito grande. enorme. E ele é um visionário, né? Eu tenho uma admiração por ele que eu conheço ele não há muito tempo, mas do pouco tempo que eu conheço ele, que é uns 2 anos, um ano e pouco aí de convivência, de fato, né? E eu tenho uma admiração por ele porque ele já enxerga isso lá na frente. Ele já pega alguma informação que tem a ver com o animal, que é para o bem-estar dele, ele já quer pôr aquilo em prática. E ele é o coração da Currais Tabeja, É, né? Então, colocou isso no mercado. Ele não vê só um produto que eu estou vendendo, não. Ele isso. vê uma filosofia de vida, uma qualidade, é o bem-estar mesmo, é enxergar essa questão. Eu ia até perguntar para o Eli agora, seria a minha próxima pergunta, quais são os desafios e as estratégias que a Currais Tabira tem de se propagar isso da lida racional, porque a gente vem de um contexto de uma lida bruta. A maioria das pessoas vem no contexto de uma lida bruta. Quais são as estratégias que a gente pode adquirir para alcançar essas pessoas? Então, existe um princípio do marketing que é a observação. E observar o comportamento do. Existe, existe um princípio do marketing que é a observação. E observar hoje o comportamento do consumidor é muito importante. Até pouco tempo atrás, alguns anos atrás, as pessoas se alimentavam, não tinha tanta preocupação. Vocês podem perceber que houve acho que umas 2 décadas atrás, aquela tarja nos alimentos. Quanto que a pessoa está consumindo de sódio, quanto de gordura saturada. As pessoas já se preocupam hoje com aquela tarja. Só que está acontecendo hoje um novo comportamento do consumidor que ele não quer saber só o que ele está se alimentando, mas ele quer saber da onde veio. Ele quer entender da onde veio aquela cadeia que ele está consumindo. Então, quando a gente entra na nossa indústria, que é a indústria alimentícia de proteína, o consumidor agora, os consumidores entrantes, os milênios, por exemplo, eles querem saber como aquele alimento foi parar na prateleira. Ah, mas são os milênios. O milênio de hoje, ele é o boomer de amanhã. Ele é o cara que vai estar com 70 anos amanhã. E a preocupação de hoje realmente vai ser a preocupação de amanhã. Então, o olhar atento que a Currais de Tabira tem nesse comportamento da lida racional,
ajuda muito a entender, ajuda muito aos frigoríficos também ter o respaldo da lida racional e chegar o produto lá de boa qualidade e também entendendo de que forma foi tratado aquele produto até chegar lá na mesa do consumidor. Me corrijam, me corrijam se eu estiver equivocado. Para se trabalhar com exportação, é necessário preencher alguns requisitos, né? E a lida racional seria um desses requisitos. Talvez tenha alguém que tá nos ouvindo, nos assistindo agora, que não sabe o que é lida racional, não sabe como entrar. Às vezes tem um projeto de talvez querer escalar o seu negócio, mas ainda não conseguiu. Então, o que eu quero deixar na mesa aí é a lida racional é necessária para que se escale o negócio na área da pecuária hoje? Sem dúvida, cara, porque ela agrega valor ao seu produto. Então, como a gente vem falando aí dos frigoríficos, eles são seletos por essas questões até que o Eli citou, são bem seletos nesse ponto. Então, eles vão classificar a carcaça, né, o animal, que chega lá para ele. Então, dali para frente, se aquele animal sofreu um maltrato lá no curral, lá na lida, sofreu algum tipo de lesão, aquela carcaça passa uma classificação inferior. Então, ela pode ser até refugada. Então, o pecuarista ele já vai ter prejuízo naquilo ali. Porque olha, o frigorífico já entendeu que a necessidade para ele se destacar no mercado vem da lida racional. Então, ele vai lá em quem fornece para ele. Se quem fornece já saiu, não está no racional, ele já descarta. Então, aquele pecuarista já deixou de ser um player. Então, para ele ter essa escalabilidade no seu negócio aí, eu não vejo outro caminho a não ser tratar de uma forma racional os animais no manejo. E o que o Eli pontuou também, né? Sobre hoje os consumidores, né? Querem saber da onde vem, né? E isso é uma tendência mundial, né? Não é só aqui no Brasil, né? Mas isso é uma tendência mundial. Acho que a lida racional não é só necessária, como obrigatória, né? Deveria Daqui a um ser. tempo. Né? Então, não só a lida racional, mas também, né, o jeito de tratar os animais. Então, acho que tendo uma visão também, né, de humanizar, né, acho que deveria ser obrigatório, Hoje, necessário. hoje já existem as fazendas certificadas, né? Tem uma certificação de bem-estar animal que vai avaliar todo um processo. Como que lida, como que está sendo feito todo o processo ali, desde o bezerrinho até ir para o abate, a questão de estrutura que está sendo utilizada, até no embarque, até o frigorífico, que a gente sabe que existem uns hormônios que o animal produz, que se ele tiver em alto estresse, ele aumenta esse nível hormonal e a qualidade da carne diminui também, fica aquela carne mais dura. Quem já não comprou uma picanha macia, 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 e outra picanha de verdade, porque existe aí também as fraudes, mas vamos pensar em picanha de verdade, mais dura um pouco. Pode saber que aquela mais dura, o animal sofreu algum nível de estresse ali, pré-abate, no momento ali do transporte, então influencia nisso. E aí tem toda uma certificação hoje para bem-estar animal, que entra ali da racional, no transporte, no próprio frigorífico. Isso é importantíssimo. Tá? Quando a gente fala de lida racional, é uma palavra que eu vejo vocês sempre falando é sobre rentabilidade, né? O Brasil hoje talvez esteja, uma notícia de um tempo atrás, entre os 5 maiores exportadores de carne bovina. O que a gente está querendo dizer então é que a lida racional ela acelera o processo, porque já vi, se eu não me engano, uma frase assim, que você trabalhar devagar na lida racional faz com que você acelere as coisas, acelere o ganho, acelere os processos. Então, a lida racional, a gente pode afirmar que ela faz com que o pecuarista tenha mais rentabilidade, é isso? Sim, com Sem certeza. dúvida. Pode observar uma coisa. A nossa percepção, seres humanos, é uma.
Bovino é um pouco diferente. A gente consegue entender um susto como um susto. E você volta à atividade normal. Você tomou um susto aqui, você bebeu uma água, você vem tremendo e tal, mas daí a poucos segundos, 1 minuto depois, você já está tranquilo. Bovino não. Então, quando você não pratica uma lida racional, ele leva um susto, vamos pôr assim, e demora muito tempo para retornar às atividades normais dele. Então, ele deixa de consumir, não vai ganhar peso, vai perder peso. Isso influencia diretamente na rentabilidade. Fora a qualidade que a gente falou agora há pouco, né? A qualidade da carne. É o mais devagar que acelera. E não acaba, não é devagar, é ter calma mesmo. A gente não precisa ter pressa na lida com o gado. Quanto menos pressa, mais rápido é o processo. É interessante, Eduardo, que o pecuarista ele tem que pensar no consumidor final. Sim. Ele tem que já trabalhar na fazenda, na empresa, né, que é a fazenda, já com o olho do comportamento, no comportamento do consumidor final. Não, e eu vou falar assim, aquele pecuarista que não... Vai ter gente que não acredita, né? Vamos ser bem sinceros. Pensa no Que bolso. hoje é uma minoria, né? Mas Hoje aí eu falo outros- para esse pecuarista que não acredita nisso, então fala o seguinte, pensa no seu bolso. Se você praticar uma lida racional, mesmo você não acreditando, você vai ter mais rentabilidade no seu bolso. E vai. Não é demagogia, não. Vai. Então, hoje a grande maioria, né, já está se adequando, chegando nesse ponto, acreditando, procurando informação sobre esse assunto, já está tendo a sua rentabilidade maior. E aquele que não está acreditando, passa a pesquisar, olhar, procurar manejar dessa forma, que ele vai ter rentabilidade, sim. Isso aí eu noto muito nos sites de pesquisa, né? Em relação a... Eles falam hoje a gente não tem isso mais, né? O curral convencional. Nossa, é semi Anti-estresse. anti-estresse. Uhum. Há muita procura. Curral anti-estresse. Há muita procura. Ou seja, tem pessoas curiosas. Essa minoria ainda que não se adequou ainda, por favor, repensem, tá? Repensem que o bolso de vocês é importante, né? Eu sei que vocês sabem que o bolso de vocês é importante. Então repensem e entre em contato com a Currais Itabira. Não só repensar, mas eu ouvi um negócio interessante que o Eduardo falou esses dias aí, que é repensar e também ir atrás de estudos, Sim. algo científico, né? Não é Fundamentos. só fundamentos, não é só você ficar à mercê de informações que vêm aleatórias. Tem muita informação vazia aí. Nós falamos do achismo, né? A gente não acha, a gente tem certeza que isso dá resultado. E procure informações, né, de fato, que tem comprovação. Isso já tem, é muito mais do que comprovado que a lida racional dá resultado. Então, não fica no achismo, não. Procure informação e tem muita informação aí Você hoje. teve na Tem Embrapa, né? Então a Embrapa é uma fonte segura de Segura, informação. isso. E Sim. a Embrapa tem muito artigo em relação a isso, né? Sim. Eles fazem um trabalho bacana, inclusive tem estruturas nossas lá implantadas, que é os currais anti-estresse. Eles acreditam, já Motivo- pesquisaram nisso. Aqui também no nosso podcast a gente vai estar abordando outros assuntos sobre a lida racional também. Sim. Então, quem estiver acompanhando, né, vai estar acompanhando outras informações também da lida racional. Né? Hoje a gente está numa conversa mais light, mas a gente vai ter conversas aqui com profissionais aqui, falando como lidar de fato, né? Quais os pontos que a gente pode observar. Os ganhos reais. Os ganhos reais, mostrar números. Como é importante essa conscientização que está fazendo aqui, que a Currais Itabira está fazendo, porque, se eu não me engano, o Soluço que falou um tempo atrás que tinha um pai estava querendo um curral convencional, mas o filho estava querendo um anti-estresse. Comprou o anti-estresse, tá? Então, deixa eu aproveitar esse podcast para levantar um manifesto aqui. Só consuma carne se for de curral anti-estresse. E é importante essa conscientização até para mostrar para aqueles que já estão, não vou falar que eles são mais velhos, mas tem mais experiência na lida, que a lida racional ela é importante. Então, gostaria de agradecer a presença de vocês aqui nesse primeiro episódio. Acredito que foi muito válido. Acredito também que vocês tenham gostado. E fique agora
vocês se despedindo agora do pessoal. Pode se despedir aí. Não, e lembrando de que nós vamos ter assim, várias sequências, né, desse Sim. bate-papo aqui, né? Então, clica aí no... Como é que é, Eduardo? Arrasta para cima. Tive as notificações. Ative as notificações aí, continue seguindo a gente no nosso canal. Vai ter bastante informação, vamos ter outras pessoas também. Hoje aqui a gente está repleto de celebridades, né? Sim. Mas vamos estar com outras pessoas também aqui. Então siga, continue nos acompanhando aí para poder captar mais informações, né? A gente vai trazer mais dados para cá, para a mesa. Isso aí, Currais Taveira, referência mundial. Mundial Currais. É isso aí. Tchau, 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 tchau.